Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Tirol o gerente regional da agência do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com sede em Lajeado, Gustavo Reginato. Um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo. O IBGE está trabalhando neste momento o Censo Agropecuário. Isso aí. O último tinha sido realizado lá em 2006. 2006, Então, normalmente 10 anos para exato, serem feitas as coletas, e né? Foi em 2007 a coleta referente a 2006, né? E hoje também, esse censo aqui, a gente está buscando, né, a produção em todo o país, né, em todos os estabelecimentos agropecuários, justamente no período de 1º de outubro de 2006 até 31 de setembro de 2007. Então, a colheita que teve, a produção, quanto produziu de leite, quanto vendeu, quanto produziu de silagem, quantos frangos foram medidos. E também a fotografia que se diz, que a gente diz assim, qual é o efetivo que a gente tem em 31 de setembro de 2017. Quer dizer, eu vou buscar produção, gastos, as despesas, as receitas e produções no período de 2006 até 2017 e vou pegar também a fotografia, a situação na data, aquela de referência 31 de setembro de 2017, que é o efetivo de animais existente, as áreas, né, plantadas existentes naquela data, né? Então, esses dados eles são importantes para conhecer a nossa realidade agropecuária, né? O IBGE com isso vai traçar um novo perfil de toda essa questão agropecuária no país, né? A gente vai poder analisar, ver produções, comparando, né? Porque a gente tem também a estatística agrícola, a gente acompanha, mas esse é um trabalho que tu vai visitar cada produtor, né? Então aí ele vai te informar a situação. Nós vamos pegar a realidade mesmo do campo, né? Eu sempre digo assim, desde o perfil do produtor, que a gente pega a questão de faixa de idade, grau de instrução, alfabetizados, não alfabetizados, a cor e raça. Então a gente fala, um ponto muito importante, a questão da sucessão, né? A gente pode ver qual é a faixa de idade dos nossos agricultores, e toda a estrutura, tratores, né, utilitários, silos para uma armazenagem. Então é a situação de despesas, receitas do estabelecimento agropecuário, né? Vamos ter um resultado, vamos dizer assim, passar uma régua novamente na questão de toda a parte agropecuária, piscicultura aqui, que também essa região toda tem muito, né? Produção de leite, suínos, aves, né? Então vamos agora, em breve teremos resultados. Essas visitas, os produtores estão recebendo elas, começou no ano passado, em outubro. Exatamente, outubro. E o período agora se encerra no final do mês de fevereiro. Isso, então. Até 28 de fevereiro a coleta das informações ela deve estar feita, claro, com exceção de alguns que a gente tem assim, armamos a coleta descentralizada, onde um recenseador, vamos dizer, lá do Alegrete, ele identificou uma área que tenha gado, que tenha plantação, por exemplo, de eucalipto, que é de alguém aqui de Teutônia. Então ele identifica, tenta buscar alguma forma de contato, algum telefone, identifica o nome da pessoa e bota como ela coleta em outro local. O sistema identifica isso, o supervisor daqui aceita ela e vai procurar a pessoa aqui em Teutônia para responder, e vice-versa, né? Então esse trabalho ainda vai rolar depois, está agora já acontecendo, mas ele pode avançar um pouco depois do período, né? Já temos números que estão sendo computados e analisados. O que até agora já se pode concluir, digamos, claro que sem números oficiais, né? Eles não são oficiais. Mas o que já se tem de noção, assim, do que está acontecendo? O que se tem, assim, nós temos, dentro dos 24 municípios da área aqui, nós temos 400 setores. São áreas de trabalho dos recenseadores. Elas estão
praticamente já todas em trabalho, se não estão em trabalho todas, algumas áreazinhas próximas às zonas urbanas, que também têm estabelecimentos agropecuários, estão sendo agora trabalhados no final. Hoje a gente já tem, vamos dizer assim, ó, a expectativa, lá em 2006 que a gente fez o censo, foi atingido 15.800 estabelecimentos agropecuários em todos os 24 municípios. Hoje a gente já chegou nos 12.100 estabelecimentos agropecuários. Então nós atingimos aí 77% mais ou menos do que existia, né? Então ainda faltaria uma boa parte, que a gente acha, assim, existe um indicativo de que vai haver uma redução do número de estabelecimentos agropecuários daqueles 10 anos atrás que existia para hoje, né? Porque é comum o desenvolvimento da parte urbana. Aqui em Teutônia mesmo, nós vamos certamente haverá uma redução próxima, a gente acredita aí na área como um todo, próximo a 15%. Isso é vamos dizer, um indicativo. Claro que no final nós vamos ver se vai ser um pouco mais, um pouco menos, né, essa redução. Mas aqui em Teutônia, como eu disse, né, os loteamentos, nos últimos 10 anos, a área urbana avançou muito, né, e aí questão alguma de sucessão, né, existe sucessão, mas também tem a não sucessão, que o pessoal que chega a uma certa idade e aí alguém arrenda essas terras e um outro produtor então agrega na dele. Então às vezes um estabelecimento, que eram 2, hoje é 1, né? Então todas essas questões, né? E ainda a questão de mais específica, assim, que a gente podia dizer Teutônia, né? Teutônia nós tínhamos um pouco mais de 1.000 estabelecimentos agropecuários no último censo. Hoje a gente já está contabilizando 775 estabelecimentos no município de Teutônia. Já atinge aí 75% do que tinha. Talvez a gente chegue a 80%, 85% do que tínhamos. Que também não é uma redução tão grande, né, nesses últimos 10 anos. Né? São 10 anos porque até agora na gestão passada foi feito um redesenho do perímetro urbano, porque ele invadiu áreas rurais, né, e foi necessário então fazer essa readequação, expandir ele um pouco, e com certeza aí já tem propriedades rurais que deixaram de ser propriedades rurais, né? Certo, mas importante dizer assim, independente da expansão do perímetro legal urbano, dentro desse perímetro urbano legal tem muitos propriedades agropecuários. Isso, é verdade. Exato. Eles não deixam de ser, então, por estarem no perímetro urbano, não deixam de serem considerados por ter produtividade, né? Claro, isso aí. E o que eu diria assim, a gente está, interessante da questão desse censo, é que a gente está tendo a condição, assim que o nosso recenseador ele fez a coleta da informação, o supervisor já visualiza, de um dia para o outro, ele transmite pelo aparelho dele, o smartphone que ele está coletando as informações, e o supervisor entra lá no sistema e verifica, consegue fazer tabulações, ver se houve algum erro, solicitar uma correção. Ele errou uma unidade de medida, trocou hectare por alqueire paulista, alguma coisa que se identifica algum erro, a gente solicita a correção, né? Então nós estamos conseguindo com isso ter um resultado, vamos dizer assim, logo quando a gente quiser fazer a primeira divulgação, que a primeira divulgação a gente tem uma previsão, pelo menos das informações macro, apresentar para as comissões municipais já em abril. Em abril a gente vai ter já um resultado das principais informações. Então por que a gente vai ter essa rapidez? Que é rápido, né? Pelo volume de informações que se busca, né? São 600 variáveis possíveis num questionário desse. Então, por que a gente está já corrigindo elas ou verificando, fazendo algum ajuste necessário, quase que na mesma hora que de um dia para o outro que o recenseador foi coletar as informações, né? Então, a gente está agora com essa expectativa de logo adiante, isso é muito logo aí, né? Abril, nós já poder informar
Pelo menos assim, ó, total de produtores, quantos são proprietários, quantos são arrendatários, total de bovinos existentes em cada município, total de suínos. Nós vamos ter uma informação assim, depois, claro, que ela logo, ainda, o IBGE quer ainda no ano de 2018 fazer a divulgação de todas as informações, até no máximo, até antes do final do ano. Mas nós vamos ter aquelas primeiras, né? E aí a gente vem aqui conversar e passar também para vocês essas, e para os próprios produtores e a comunidade, né, ter esse conhecimento. Sem dúvida, o IBGE ele trabalha à frente de vários levantamentos, né, e são dados importantíssimos para saber como está a situação, na verdade, do nosso país, na questão econômica, em vários aspectos. Ainda hoje eu passava a informação de que o trabalho formal com carteira assinada ficou atrás do trabalho informal, né? Então esse também é um levantamento feito pelo IBGE, são números que são trazidos até para se conhecer a realidade que se vive. E essa aí é uma situação na questão agropecuária. Falando um pouco da cidade de Lajeado, a maior cidade do nosso vale aqui do Taquari, muitas vezes se ouve falar que ela é 100% urbana, né? Certo. Tá próximo disso? É que assim, Lajeado tem essa característica, um município pequeno, né, em área, como a maioria dos nossos. Perdeu muito, né? Perdeu muito. Claro que a gente tem municípios aqui, por exemplo, Colinas, em área até menor, né? Mas assim, Lajeado está com 90 e poucos quilômetros quadrados, e o perímetro urbano de Lajeado, ele se estende até lá em conventos, né? Em áreas que ainda, algumas áreas têm característica rural, mas ele faz parte do perímetro urbano legal, né? Que os loteamentos lá realmente estão se expandindo e tal. Então a área rural mesmo de Lajeado é Alto Conventos, né? Que faz lá divisa com Forquetinha e Santa Clara, por ali. Então realmente, essencialmente caso, né? Urbano, né? E Lajeado a gente pode apontar assim, ele vai apresentar fugindo totalmente da característica, como eu disse, assim, a redução de estabelecimentos agropecuários vai haver, mas Lajeado certamente vai ter uma redução muito maior, né, nos últimos 10 anos, porque de fato avançou muito essa questão urbana, loteamentos, para onde eram características totalmente rural, né? Rurais, né? Eu acredito que hoje, se nós chegarmos vamos dizer, de 600 estabelecimentos que nós tínhamos há 10 anos, nós chegar nos 300 e alguma coisa, então vamos dizer que nós vamos chegar pela metade do que se tinha, né? Há 10 anos. E aí também tem aquela coisa, né? De que a gente, pessoal que planta outras áreas, né? Que vem e planta a renda de um de outro, que já não está mais com a condição, ou com uma idade mais avançada, né? Que isso ocorre bastante. Tá certo. E para quem está recebendo a visita de recenseadores, eles estão sempre bem trajados, identificados, né? Isso é importante. Inclusive, a gente tem recebido ligação, porque nós temos as comissões municipais, e o pessoal da comissão, sindicato aqui mesmo, Teutônia, contatou com nós, em Estrelos, contataram com nós, perguntando, olha, tem gente dizendo que é recenseador, e agora não faz muito tempo que aconteceu, mas ele não está com o colete, não tem um crachá. Vamos ter que ver. A gente tem um nome aqui, por exemplo, em Teutônia, eu tenho hoje 3 recenseadores. E a gente pode até indicar aqui quem são, né? Eu tenho o Luciano Galler, né? A Tamara Luana Sipel e Jefferson Luiz de Vargas. Esses 3 hoje que estão trabalhando. Tinha o Cis Nani, que agora ele já parou, né? Então são esses 3 que estão hoje trabalhando, mas eles têm que estar identificados, né? Porque hoje é complicado, né? Às vezes alguém pode querer se passar por... E teve em outros municípios também que contataram. Então a gente faz esse agradecimento também à questão das comissões, que são extremamente importantes para nós, que estão apoiando, que divulgam, inclusive, nos seus programas de rádio, de jornal, a importância do censo, de responder corretamente, né? Porque esse trabalho, ele é um trabalho que, assim, é a autodeclaração do informante. Ele que vai dizer para nós, então nós vamos ter um resultado a partir do que ele nos disser, né? Então isso é muito importante, que ele tenha a clareza de que ele
informe corretamente para nós ter um resultado. Ninguém está vendo a questão individual do produtor, mas sim o resultado que nós vamos ter no total de cada um dos municípios, né? Tá Isso certo. é fundamental para planejamento público, né? Então, toda essa questão aí que um trabalho grande que está se fazendo, que quer ter um resultado o mais fidedigno possível, o mais real que a gente conseguir, né? Com a ajuda dos nossos produtores. Eles que vão ser o nosso informante. E ainda temos um trabalho de 30 dias bem puxado ainda. Viu? A reta final agora, aquele sprint final então. Então, até o final deste mês, está sendo realizado pelo IBGE o Censo Agropecuário. As propriedades estão sendo visitadas, estão sendo coletados esses dados e posteriormente, lá por abril, já teremos aí divulgação também desses dados que são importantes para conhecermos aí a realidade da produção, da força também de trabalho do setor primário, né? E você falou na questão da informalidade de outras pesquisas do IBGE, né? Nós temos a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio, que dá indicadores muito interessantes. E aliás, aqui em Teutônia nós temos áreas que fazem parte dessa amostra, né? Ela é distribuída em todo o país, né, e tem resultados em nível de Estado e Brasil, né? Então, todo mês tem novos resultados que indica o pessoal que está, a força de trabalho que existe, reduziu o nível de emprego ou não. Então, isso aí é uma demanda de informações muito grande, né? Quando o IBGE divulga, a imprensa toda está ali para querer divulgar de fato, que são indicadores de momento, né? Cada mês nós temos um novo indicador, né? Então essa PNAD é de extrema importância. E tem que ter participação da comunidade, né? Quer dizer, nós novamente temos o resultado de que as pessoas nos informam. Tá, né? Certo. E quem quiser acompanhar, tem o site do IBGE que está à disposição, né? Claro. Tem todas as informações lá dos números que são coletados e pode acompanhar. Então. Exato. E nós ficamos à disposição também, porque é o seguinte, nós estamos com um trabalho bastante adiantado na maioria dos municípios. Por exemplo, Westfália está praticamente encerrado o trabalho. E a gente, então, chama a atenção do nosso produtor, se algum não foi visitado, que entre em contato conosco. Eu posso deixar um telefone de contato. Por favor, fale o telefone. 3714-2363, que é o telefone da agência do IBGE em Lajeado, né? E o meu celular é 98481-1088. Então a gente vai ainda um pouco adiante fazer uma nova chamada, assim, quando chegar mais para o final, a gente vai certamente fazer uma nova chamada junto à imprensa, dizendo, olha, se alguém ainda não foi visitado, que nós temos que visitar todos, não podemos deixar ninguém de fora, né? Então, repetindo os telefones, é o 3714-2363. Isso, e também o celular, então, do próprio Gustavo Reginato, o gerente regional da agência do IBGE de Lajeado, o 98481-1088. Isso aí. Este é o número, então, são os números que, caso você não tenha recebido, está nos ouvindo, não tenha recebido a visita, por favor, faça contato, até para também facilitar o trabalho e também para que ele fique o mais confiável possível o resultado dele. Exato, né? E até porque, assim, como eu te falei, nós somos bem adiantados, nós estamos chegando próximo aos 90% da coleta aqui, então pouca gente ainda não foi visitada. Tá, né? Certo. Tá bom. Então tá. Eu quero agradecer muito a sua participação, deixar o convite sempre aberto. São informações importantes que com certeza fazem parte da vida de todos e podem significar aí muitas coisas, né? Então é importante saber. E o site também do IBGE Nacional, então, à disposição com todos esses números computados, os resultados até das edições anteriores. Então, se você tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, basta acessar. Ficamos agradecidos pelo convite e ficamos sempre à disposição e vamos voltar aqui, eu acredito que ali por abril, para passar aí mais algumas informações. Ficaremos no aguardo. Obrigado e um bom dia. Bom dia.